o agente virtual do José Marques. Por favor, me diga o seu nome. O José Marques, agente virtual, que é o José Marques original. Estamos com o Felipe Brito, nosso convidado aqui no Taon. Ele vai contar a história dele, mas eu queria saber se você pode ajudar a gente. Se você sabe alguma coisa do Felipe Brito, conta para nós aí. Tenho algumas informações sobre Felipe Brito. Ele é um dos nomes por trás da Acto, uma empresa que se destaca no cenário de inovação e tecnologia. Além disso, ele também é cofundador da Agave. Quer saber mais sobre a trajetória profissional dele ou algo específico sobre a Acto? Conta mais um pouquinho aí o que você sabe dele, vai. Felipe Brito é CEO e cofundador da Acto e também cofundador da Agave, com foco em gestão por meio da tecnologia. Ele possui formação em análise de sistemas, especialização em gestão e qualidade de processos e MBA em gestão de negócios. Felipe se descreve como um profissional apaixonado por inovação e está sempre em busca de aprimoramento nas melhores práticas de gestão. Ele também se destaca por sua habilidade em formar e liderar equipes de alto desempenho. Gostaria de saber algo mais específico? Não, vou perguntar para ele, senão você vai contar a vida dele toda aqui. Seja bem-vindo aqui, Felipe. Muito obrigado, José. É tudo isso mesmo ou mais? Tem um pouco mais, mas é isso daqui. Mas deixa eu te falar, você é precoce então. Pô, José, eu comecei a trabalhar e viver nesse mundo aí desde os 14 anos. E você é muito novo com todas essas habilidades também. Sim, eu tenho 35 anos hoje, Zé. Que maravilha, mas vamos começar pelo começo, né? Vamos. Como tudo começou, quando que você descobriu que você estava nesse mundo aqui? Pô, Zé, foi assim, eu caí de uma cadeira branca que minha mãe tinha na varanda. Você não esquece nunca mais. Nunca, porque eu quebrei os 2 dentes da frente. Esses 2 dentinhos aqui, ó, viraram pedacinhos de... Ainda bem que era de leite, né? E aí, assim, eu senti uma dor terrível e eu lembro até hoje. Minha mãe brigando comigo. Ali eu tive a minha primeira percepção que eu era quem eu era. Eu era alguém que tinha acabado de quebrar os 2 dentes. Caraca. E essa experiência te marcou alguma coisa na tua vida, não? Não, marcou primeiro que foi uma memória muito forte. A segunda coisa que eu entendi ali, eu comecei a perceber, era que eu tinha outras pessoas. Eu tive percepção de pessoas. Porque até então... Não eu não tenho memória até atrás disso. E... Com 1 ano e meio. Eu tinha mais ou menos 1 ano e meio, quase 2. Tá, mas você tem uma história muito interessante da tua vida, né? Da onde você surgiu. Conta pra gente. Sim, isso daí é uma história bem legal, Zé. Zé, eu fui deixado dentro de uma cestinha, tipo um Moisés, nessa varanda da casa da minha mãe. Mais ou menos com 9 meses de idade. Eu já sabia andar, porque eu tava em pé, fora da cestinha. E tinha Isso alguém contou pra você? Isso foi minha mãe me contando. E ela falava assim, o Felipe, ele era tão esperto que ele saiu pegando as pétalas das rosas sem furar a mão. E aí eu penso assim, roseira, minha mãe tinha uma roseira enorme, e eu fui arrancando as pétalas. E ela conta que a roseira não tinha mais pétala nenhuma, Zé. É mesmo? E você foi deixado assim de madrugada? Como é que foi isso aí? Foi uma tarde chuvosa no meio de um domingo. Minha mãe saiu para almoçar com a minha irmã e com a família na casa de uma amiga. E quando a minha irmã volta... Tem um presente. A casa tá aberta. Sim, o portão tá aberto. E aí tá um bebê em pé lá. E aí a minha irmã fala, não, alguém entrou na casa. Porque ficava ali na rua Antônio Mário Coelho, número 1, que é a extensão da Ernesto Geisel. Sabe Ernesto Geisel com Antônio Mário Coelho? Antigamente não existia a rua Ernesto Geisel. O número 1 pegava a extensão do começo do córrego. E aí, era muito perto da rodoviária. Falaram, alguém entrou aqui pra se abrigar, tem gente na casa. O nenê tá ali, alguém tá lá dentro. E aí foram pra cima. E Zé, não tinha ninguém, só eu. E aí, o que ela pensou? Ela contando depois isso pra você? Minha mãe falou assim, foi um presente de Deus. E minha irmã falou, vamos na delegacia, tem que ir pra cima, tem que ir pra adiante, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tanto que há pouco tempo, a minha irmã trouxe os recortes de jornais pra mim, Zé. Eu tenho os recortes de jornais até hoje do dia que foi publicado o meu encontro. Ah, teve uma notícia registrando esse fato. Sim, teve uma notícia, a delegada se posicionou, deu-se visibilidade. E eu fiquei sob supervisão do serviço social por 1 ano, antes da minha mãe ter o direito de me adotar.
Porque poderia aparecer Exato. alguém. E aí, durante os primeiros 6 meses, foi noticiado uma vez ao mês o meu encontro. Então, minha mãe guardava todas essas notícias. Até que um certo dia, minha mãe falou assim, tá bom, chega, tá bem criado, vai cuidar das crianças que não tem pai nem mãe. Porque esse aqui tem mãe, e a partir de agora é assim. E expulsou as assistentes sociais de casa. Muito bom. E aí, daquele dia em diante, eu era filho e acabou. E como é que você lida com esse fato? Primeiro, quando que você soube que você era um filho adotivo? Ah, não, eu soube muito cedo, Zé. É. Zé, eu acho que eu tinha 5 anos, 4 para 5, 5 para 6. Minha mãe me chamou, falou assim, filho, você é filho do coração. Você não veio da barriga da mamãe, mas você mora no coração. E você é tão especial quanto todos que vieram da barriga. Então nunca deixem falar o contrário. Se alguém tentar falar que você não é meu filho, você vai olhar para essa pessoa e vai falar, você é filho do meu coração. E ali ela me explicou. Você fala muito da sua mãe. E o seu pai nisso? Não, nunca tive pai. Nunca tive pai presente, nada. Nem o biológico e nem o Nada, dela? nada. Biológico eu não conheço nada da minha Tá, não família. conhece nada. E ela não tinha Ela marido? já era divorciada. Minha mãe, quando me Ah. adotou, tinha 67 anos. É mesmo? É. E aí ela já era divorciada há mais de 20 anos. Então minha mãe era uma mulher só, com os filhos, tocava a casa, nunca se formou, não é estudada, aprendeu a ler e escrever na fazenda, por causa que tinha um professor que ia na fazenda, então ela aprendeu a ler e escrever, ela adorava ler jornal, amava ler jornal, mas a minha mãe era muito trabalhadeira, então assim, ela falava que ela era trabalhadeira, nem era trabalhadora. E eu peguei isso dela. Por quê? Porque ela fazia pão, ela fazia bolo, ela criou os filhos Era prendada. dessa forma. E ela ajudava e ela era aquela galinha choque. Então os sobrinhos vinham do interior, de Bela Vista, Porto Murtinho, Jardim aqui da Uana, ficavam na casa dela. Mas minha mãe nem tinha condições financeiras para manter todo mundo, mas ficava. Todo mundo tinha espaço. Sempre cabia mais um. Dormiam na sala, dormiam no corredor. E os seus irmãos? Eu tenho 5, né? Ah. Biológicos da minha mãe são 5 e nós adotivos somos 3. Ah, tem mais 2 adotivos? Tem, que vieram antes de mim. Olha E só que aí, legal. esses casos são bem legais, porque assim, minha mãe morou em Porto Esperidião com o ex-marido dela. E em Porto Esperidião, ela trouxe a Xadi, que é a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, que a gente cuida até hoje, foi adotada pela minha mãe na época para ajudar ela, porque a mãe da Xadi já tinha 11 filhos, não dava conta. Minha mãe falou, me dá essa aqui que eu vou cuidar. E trouxe e cuidou, Foi a primeira que ela adotou. Foi a primeira adotada. E a Xadi é mais velha do que meu irmão Então mais a velho. pessoa que deixou você na casa já tinha um radar, já tinha uma energia aqui que eu vou deixar porque é aqui que vai ficar. Provavelmente. Hipóteses deve ter milhares, porque assim, minha mãe era bem conhecida no bairro porque era a pessoa que ajudava todo mundo. Minha mãe era bem conhecida como uma pessoa que quem batia na porta ela atendia bem. Minha mãe não tinha essa discriminação de é preto, é branco, é bandido, é mocinho. Não, ela era uma pessoa que ela atendia todo mundo igual. Ela tinha esse perfil, é um perfil muito forte. Eu lembro de várias memórias dela. Vou dar um exemplo. Na casa que a gente morava, eu já era um pouco mais velho. Uma pessoa bem estranha de aparência bateu na porta e pediu dinheiro para ela. Ela falou, senta aí embaixo da árvore que eu vou ajudar o senhor. Pera aí. Pegou uma nota de 50, me mandou ir na padaria. Eu comprei pão, comprei uma coca, dei para ele e dei o troco para ele. Ela falou assim, pode ir. Fica bem, fica feliz. E no dia que o senhor precisar de alguma coisa para comer, aqui em casa tem. Que maravilha. Hein? Sim, era dela isso. Eu não consigo explicar, sempre foi o jeito dela. Ô Felipe, o destino quis que você não tivesse conhecido seu pai biológico e o destino quis que você não tivesse um pai adotivo. Bem né? isso. Qual que é a figura masculina que você tem como referência? Olha, eu vou falar assim, eu tenho 2 grandes pessoas na minha vida que são as minhas figuras. Primeiro, eu tenho um irmão que é muito presente na nossa vida, porque assim, meus irmãos adotaram a minha mãe, assim, como se fosse assim, você nos cuidou, agora nós vamos devolver para você. Então eu tive 2 grandes irmãos na minha história
que são figuras muito fortes. Eu tenho um irmão que é o Valdir. O Valdir, ele sempre foi aquele homem duro, sério, firme, da qual, para mim, era insuportável conviver. Mas hoje, com 35 anos, eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque se eu não tivesse... Formou o seu caráter, Se eu formou... não tivesse ele na minha vida, hoje eu seria um perdido. Eu tinha tudo para ser um perdido. Porque imagina assim, uma pessoa que tem... Eu tenho uma inteligência legal, tenho uma capacidade muito boa de absorver conteúdo. Então, em qualquer coisa dá certo. Então, ele foi um grande formador do meu caráter. Porque ele sempre foi muito duro. Ele era duro até mais do que deveria, eu acho. E hoje ele continua do mesmo jeito? Não, hoje ele já tá velho, ele tá amoroso, é estranho, ele me vê, ele fala assim, ai, meu irmão, tira essa barba, você não pode ser assim, porque você é um homem tão bonito, é muito engraçado, mas hoje ele é um cara muito mais manso, muito mais dócil. Mas, pô, Ele fez a missão dele e agora ele tá exato, eu acho que usufruindo das benesses, do que ele plantou. Ele virou um vô, ele virou um vozão, sabe? E ele curte isso, ele curte esse momento. E eu falo pra ele que essa foi a maior redenção nossa. E o outro irmão? O outro irmão, ele ainda é bem lúcido, ele tá com 73 anos, ele é o seu Valdemir. Ele também tem uma carreira muito bonita e hoje ele tá aposentado. E ele é um cara muito legal, porque ele era o cara que me dava conselho. Mas ele também era tão duro quanto o Valdir. Não era mole, não. Mas a diferença dele era assim... Eles eram rígidos. Demais, demais. Sempre foram. Extremamente. Só que qual que era a diferença de um pro outro? Um não conversava. É porque é, ponto. O outro... Tinha diálogo. Tinha um diálogo maravilhoso. Tinha explicação. Isso. Então você bebeu de duas fontes ali. E então eu tinha esses dois exemplos desde pequeno. E eu tinha um medo lascado de decepcioná-los. Tanto que eu tenho uma memória de muito tempo atrás que meu irmão falava assim, você carrega o nosso nome, você não pode dar trabalho. Eu tinha isso dentro de mim, que eu nunca ia dar trabalho pra ninguém. Que eu ia fazer dar certo. Não importa o que acontecesse. Você tem facilidade e tem um QI acima da média. Geralmente quem tem QI acima da média tem facilidade para algumas coisas e dificuldades para outras coisas. As suas facilidades, nós já conhecemos que você é um empresário super bem sucedido na área de tecnologia e tudo que você bota a mão, o negócio funciona. Quais são as suas dificuldades? Eu posso pôr isso daí muito na mesa. Minhas maiores dificuldades e o que enfrento todos os dias. Primeiro, organização e autogestão. Sou muito bom para gerir outras pessoas. Eu me especializei muito em como lidar com pessoas, como fazer pedidos para as pessoas, como se comunicar. Mas na hora que é na minha autogestão, Zé, é um caminhão de terapia todos os dias. Sabe aquele caminhão de cheio? Cheio, é isso daí. É um caminhão de apanhar sobre a própria cabeça, autocobrança. Tem que todo dia assim, Felipe, pô, você não levantou ainda para treinar? Por que você não fez isso, Felipe? Por que você não fez isso? Senão, eu vou deixando. Você é muito criativo, não é? Sou. Tá. E você acha que a criação não está no caos? Ela não se cria no caos? Ela não precisa do caos para ser criada? A criatividade, ela pode funcionar em dois modos e hoje eu consigo te dizer isso muito bem. O caos, ele é legal, muito legal, para você fazer criatividades artísticas. Para você misturar elementos, misturar ambientes, misturar cenários, misturar eras. Mas a criatividade empresarial, a criatividade de inovação, ela é uma criatividade que ela precisa de paz. Se você encontra o vazio, no processo do vazio, você se encontra dentro do vazio, a sua criatividade aflora muito melhor. Ela fica muito mais clara. Então você imagina assim, eu tenho problemas. Isso é caos. Nasce uma flor no meio dos problemas, mas é como se fosse uma semente no meio das rochas. E aí a outra coisa é assim, cara, eu tenho uma tela em branco. E eu derramei um pouquinho de tinta. E das cores eu fui fazendo formas. Essa é a criatividade que vem do vazio. Então, quando eu encontrei a criatividade de dentro do vazio, e eu tenho um sócio que ele fala que eu abraço árvore para encontrar o vazio, mas ele é a melhor pessoa do mundo, porque é exatamente isso. É você encontrar o vazio e dali você cria qualquer coisa. E eu tenho assim, eu cito, Fernando Pessoa é incrível. Ele fala assim, eu não tenho nada, eu não sou nada. E a partir disso eu tenho todos os sonhos do mundo.
É exatamente isso internamente. Então, aonde que está o desafio? É criar ou encontrar o vazio? Encontrar o vazio. Porque a partir dele qualquer coisa pode brotar. E dá a receita para nós para encontrar o vazio. Existe um médico, é o Dr. Silvio Torrecilha. Ele foi um grande médico neurologista aqui de Campo Grande. E ele foi o cara que me deu essa receita. Eu convivia com eles aos domingos algumas vezes, porque os netos deles eram muito meus amigos. Então eu ia de vez em quando lá. E um dia ele falou assim: o maior desafio da vida é silenciar sua mente por 2 minutos. E aí ele pegava um relógio que ele dava corda, ele colocava do lado e falava: vamos silenciar nossas mentes por 2 minutos. Vamos esvaziar. É difícil, hein? É difícil, hein? José, o começo é insuportável. É insuportável. Imagino. Porque seu cérebro quer correr, quer andar, começa a coçar o olho, começa. Só que quando você consegue encontrar a primeira vez esse silêncio, começa a ficar natural. Você começa a encontrar mais fácil, mais fácil. E isso é o que as pessoas hoje, os americanos, têm como mindfulness, que é a mente vazia. E você esvaziando a sua mente é o primeiro passo para uma reorganização para chegar no vazio e começar a criar de uma forma mais linear, de uma forma Qualquer mais... coisa que vier. Você consegue criar qualquer coisa. Quando você esvazia, você tem espaço. E quando você tem espaço, as coisas novas nascem. Porque vamos pensar aqui, se você está no caos, está vindo um monte de coisa, você pega um pouco de cada coisa para... Né, e aí contamina essa criação. Exatamente. Acho que na arte é bom, né, como você falou. Isso, na arte é interessantíssimo. Porque a arte, ela representa a vida como a vida representa a arte. Então toda vez que você pensa na arte, qualquer coisa que você vê artístico, é uma representação da vida. Em algum momento a vida vai representar aquilo. Então o caos é a vida. Mas a natureza em si, ela é ordem o tempo todo, ela não é caos. Ela tem as suas leis que se regem. E o gozado que o que dá certo, e olha, eu tenho entrevistado muitas pessoas ao longo de tanto tempo, é trabalho constante. É o que faz dar certo as coisas, né? Não existe fórmula mágica. Se você perguntar assim, Felipe, qual é a fórmula mágica? Eu vou falar, não existe. O que é? É um dia de cada vez, repetindo a mesma coisa, aperfeiçoando um detalhe. Repetindo a mesma coisa, aperfeiçoando um detalhe. Você só se tornou quem você é porque você repetiu você mesmo incontáveis. Tem aquela história das 10 mil horas, né? Não sei se As 10 mil horas, ele conta assim, você quer ser bom e especialista em algo, dedique-se 10 mil horas. Mas por que esse número? Porque alguém que coloca 7 anos da vida dele parado para se dedicar, ele vai se tornar expert naquilo porque ele convive com a situação. Porque todo dia ele tá melhorando uma parte, né? Exatamente. Vou dar um exemplo para você bem simples. Hoje eu tô conversando com você. Amanhã você tá conversando com outra pessoa. A pessoa que tá aqui vai deixar um pedacinho para você. Uhum. E o Zé vai ser um novo Zé cada dia. É a mesma coisa que eu fazer essa madeira. Se quem fizer essa mesa, se ela começar a cortar, lixar, daqui 10 mil horas fazendo isso, ele vai fazer as mesas mais impecáveis de todas. Com certeza. Porque ele se observa fazendo. Felipe, nos seus 35 anos de vida, quantos tem de terapia, se é que tem? Não, tem muito tempo. Comecei a fazer terapia com 27 anos. Tá, e você começou a fazer por quê? Como é que você lidou em ser adotado? Isso teve algum problema na sua vida ou não? Eu acho que acarretou muitos problemas na minha vida. Mas Porque parece que você lida muito bem com isso hoje. Não, isso eu lido muito bem, muito bem. Porque assim, isso nem foi tanto tema da minha terapia. Eu acho que assim, o grande questão de ser adotado nunca me perturbou tanto porque eu tive uma mãe muito presente. A referência de mãe eu tive muito forte. A referência de amor, de zelo, de preocupação, essa eu tive. A terapia foi mais para os danos colaterais que existiram após isso. Então, assim, eu me tornei um obeso. Eu tive já 200 quilos. Eu fui um homem de 200 quilos. Pelo processo da vida. Eu fui obeso, eu me tornei obeso com 16 anos. Com 16 anos eu pesava 161 quilos. Dos 16 aos 18 eu emagreci e fui pesar 89. Treinando jiu-jitsu com o mestre Mike, que era de uma academia ali no bairro. O cara
tinha dois professores dele que me apoiaram muito, que foi o Marcondes e Guilherme Zafalando. Porra, Você treinou quanto tempo? 7 anos. Então tem as 10 mil horas aí. Então você Tem. tá dando. Tá Tem. bom nesse negócio aí. E aí, depois disso, eu emagreci bem. Aí eu falei assim, eu acho que nunca mais eu vou engordar. E aí, quando eu casei, muda-se a rotina, muda-se a vida, vem-se as obrigações. E um ano pós-casamento veio a minha primeira filha, que hoje tem 14 anos. Tudo isso já? Já. Como é que ela chama? Natália. Natália. Tem mais filhas? Eu tenho 3. 3. Eu tenho a Natália, o Nauê e a Melissa. E aí, nesse processo, eu engordei tudo de novo e cheguei em 200 quilos e 900 gramas. Tá. E como é que você lida com isso? Comecei a fazer... Eu fui no Dr. James Câmara, que é um médico Sim. conceituado Bariátrico? aqui de Campo Grande. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não posso te operar. Ele me devastou, Zé. Me devastou. E por que ele não podia operar? Porque meu risco cirúrgico era 70%. Minha barriga era tão grande, mas tão grande, quando eu deitava na maca, ela ficava por cima do fígado e empurrava o pulmão. Então, na operação, podia explodir meu fígado. E pós-operação, eu poderia morrer sufocado. Tá, e como é que você lidou com essa situação? Eu entrei em estado de depressão, porque eu assumi a responsabilidade. Eu saí da clínica da hora do consultório dele, posso fazer todo o risco cirúrgico, foram profissionais muito incríveis. Sentei na calçada meio fio, antes de entrar no carro, falei, cara, eu tô me matando. Por que eu tô me matando? Uma boa pergunta. Quanto que eu parei de prestar atenção em mim? Uma boa pergunta. E aí eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E aí eu fui fazer terapia. E aí a minha vida... você começou a ressignificar. Tudo. Minha vida passou a ter valor. Ela passou a ter um valor tão importante pra mim, ter uma coisa tão legal, que primeiro eu mudei minha alimentação. Eu fui pro extremo, conheci uma... Virou vegano ou não? Não, nunca. Eu adoro carne. Eu tenho uma horta molecular em Campo Grande, que é a doutora Nazira Scaff. A doutora Nazira, ela tem um método muito bom. E aí esse método dela me ensinou a não comer carboidratos que eram ultraprocessados. Então eu tirei todos os ultraprocessados e voltei para a base alimentar com pouquíssima glicose. Porque você vai pegar a glicose de uma fruta... A inteligência querendo participar aqui do podcast. Você vai buscar uma glicose de uma fruta, ela tem muito mais fibra do que a glicose. Que é a frutose. Exato. Porque o grande lance é você cuidar do índice... Olha aí. Ela é enxerida. Meu. Deixa eu desligar ela aqui. O índice glicêmico, se você cuidar... Toma, Caio, não tem condição. Ela tá... Você quer participar? O índice glicêmico, né? Você pega uma doença metabólica, né? Se você cuidar do seu índice glicêmico, para não virar uma bomba de glicose dentro de você, né? Para ter que soltar insulina lá. E se você fizer isso, você vai fazer glucagon, né? Isso. Que vai comer a tua gordura. É bem isso. Você cuida, então, do seu índice glicêmico? Hoje, muito. E aí eu aprendi a fazer isso. Eu não tive nenhuma doença crônica não transmissível, então eu não peguei diabetes, não peguei nenhuma dessas. Eu era pré-diabético, tinha úlceras no estômago, tinha uma pressão arrítmica, que hora batia 12/8, a hora batia 14/10. Então, tinha... Mas nada era uma doença instaurada. Então, com esse processo alimentar, fazendo exercício básico, era caminhada, eu emagreci 30 quilos em um ano. E você tá nessa Aí eu caminhada. Hoje eu já sou 70 quilos mais magro do que eu era. Mas você vê como é engraçado, né? Você tá falando sobre saúde. Eu sou magro, mas o meu metabolismo por comer carboidrato, eu acabei fazendo fibrose no meu fígado. Olha que interessante. Com a gordura. Porque 30% das pessoas que têm gordura no fígado, que é a esteatose hepática, Sim. ela vai fazer fibrose. E a fibrose vai virar cirrose. Eu descobri isso com antecedência, antes de virar cirrose. Mudou a alimentação. Mudando a alimentação. O fígado começa a se regenerar. E daqui a pouco você não tem mais. Por exemplo, ontem eu fui fazer um leitinho, botei leitinho com pasta de amendoim, com aveia, e aí eu cuido do índice glicêmico para não virar uma bomba. Sim. Né? E
vai embora. Tô vivendo desse mesmo modelo. E aí a minha maior luta diária hoje, que é aquilo que você perguntou, onde que eu sou ruim, é nessa coisa do autocontrole. Tipo, eu tenho que todos os dias fazer o processo como se fosse um processo terapêutico para mim não fazer aquilo que eu não devo. Que tem uma tendência para fazer, né? Natural. Se bobear, tá fazendo. Bobear. É assim, como assim? Eu vou falar uma cena de Freud que é muito boa. Freud chama o desejo, o impulso de dentro, de id. Id é o impulso que nasce a partir da existência humana. Então imagina que id é um cavalo correndo. Aí ele fala que o superego é o cara que cuida do cavalo da charrete. E a charrete é o ego, que é o que nós Sim. definimos como somos. Uma hora, o charreteiro não vai estar lá. E aí, se o id está descontrolado, a charrete vai pro brejo e o cavalo vai correr capotar. Sozinho. Então é bem isso. Então, se você não tá com o charreteiro em dia, com seus altos controles em dia, uma hora seu cavalo vai ir pro brejo. E já foi. Vamos fazer uma linha de pensamento. Hoje você tem 35 anos, sabedor de tudo isso, sabedor da tua história. Tá bem claro para você hoje o que você quer fazer da sua vida, aonde você quer chegar, o que você vai fazer. Tá muito claro para você hoje? Hoje eu tenho bastante clareza em alguns aspectos. Eu tenho muito clareza do que eu quero ser. Aquilo do ter, eu já venci essas barreiras, né? Essas barreiras básicas da vida, eu já passei por elas. Então agora... E teve muito jovem, né? Sim. E teve com as suas próprias qualidades ou teve ajuda? Eu posso falar que todas as pessoas que participaram da minha vida me ajudaram um pouco. Tem muita gente para agradecer. Porque... mas também quando às vezes o cara não tem muita qualidade, o cara tem ajuda também não consegue, né? Não tem isso. É porque se falar assim, Felipe, você conseguiu sozinho? Seria muito egoísmo meu falar que todas as pessoas ao meu redor não me apoiaram de alguma forma. Desde aqueles que me atrapalharam, tive pessoas que... Quem atrapalha ajuda também, sabia? Muito, ajuda muito. Ajuda até mais. Eu tenho gratidão imensa por uns nomes, que é lógico que eu não vou citar. Você sabe que eu li uma frase do dia que eu achei ótimo, que o ódio é mais fiel do que o amor? Sim, o ódio não te abandona. Então... Existe uma frase muito boa, que se você não cuidar bem dos amores, eles se tornam tiranos. Faz sentido. Então é bem isso. Então, isso transformou, entendeu? Então você pega, você fala, Felipe, quem te ajudou? Todas as pessoas que passaram na minha vida me ajudaram de alguma forma. Como? Aí eu posso citar várias. Tem pessoas que acreditaram em mim em momentos difíceis. Tem pessoas que não acreditaram em mim e viraram barreiras. E este conjunto da soma me dá a possibilidade de desafios e oportunidades. Aí cabia a mim, eu estava num momento terapeutizado, enxergar o que era meu, o que era do outro e como eu podia agir. E aí eu fui agindo, fui encontrando brecha, fui encontrando oportunidade. E eu sou um cara que eu olho uma oportunidade, eu abraço, eu vou pra cima. Aí essa é a minha característica. Eu falo assim, onde tá a sua vantagem? Se aquilo eu vejo uma oportunidade, eu não vou virar um detrator de ninguém, eu vou pra cima daquilo e não importa o que aconteça, eu vou conseguir. E consegue. Consigo. Você começou a ter sucesso financeiro com quantos anos? Com 30. Com 30 anos? 30, 31. Antes você não tinha? Não tinha. Antes minha vida era um caos. Era um caos? Era. Passava perrengue, não? Nossa, passei muito perrengue já. Já passei perrengue de ter que vender carro, de não ter nada. Já passei uma falência. Em 2018 eu passei por uma falência que eu fiquei devendo R$1.000 milhões. E eu só tinha, minha remuneração era 28 mil. E aí? Foi perrengue. E aonde foi a virada de chave? Foi na terapia. O primeiro passo foi a terapia, depois foi essa coisa de entender o meu potencial, potencializar o que eu sou bom e não deixar a parte ruim atrapalhar. A gente sempre vai ter a parte ruim. Sim. Não importa se eu tiver 70, 80, 90 anos, eu vou ter minha parte ruim. Ela vai ficar aqui. É bom também quando as nossas partes que não são boas, a gente terceirizar para quem faz aquilo melhor do que a gente, né? Isso eu aprendi bem também. Eu tava dando esse conselho hoje numa reunião gerencial. Hoje, numa reunião gerencial, eu falei exatamente isso. Olha, o que você é bom, você vai fazer. O que você não é bom, você vai admitir pra si e vai contratar alguém que faça. Melhor que você.
Porque senão, você vai se sabotar. Por que eu não me saboto? Primeiro, porque eu tenho pares que são melhores que eu em algumas coisas. E eu tenho diretores que são muito melhores do que eu em algumas coisas. Então, quando você soma os dois, você chega onde a gente tá. Uma somatória, né? Sim. Que ninguém é tudo Não existe. sozinho. É impossível. E me fala, então vamos fazer um paralelo aí, do antes e do depois. O que que você aprendeu quando você não tinha grana e depois quando você tá com grana? Pô, eu tenho 2 grandes aprendizados. Ah, O primeiro, quando não tinha nada de grana, que eu queria ter muito dinheiro. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro. Quando eu tive dinheiro, eu aprendi como eu vivia sem grana é o melhor modelo de vida. é? Porque você não precisa de muito dinheiro para viver bem. Você precisa. Porque isso que é interessante. Quando você chega no ápice, você fala, cara, mas eu não preciso de muito para ser feliz. Não custa caro viver bem. Não custa. Não é grandes potenciais financeiros. O que é verdade é você se encontrar. É você tá feliz onde você tá, né? Isso. E viver com um pouco menos da sua capacidade financeira te ensina uma coisa: a preservar para o futuro. E aí isso é uma outra coisa que eu sempre carrego, Zé. Sacrifício a curto prazo para benefício a médio e longo. Sacrifica um pouco hoje, todo dia. Você vai ter benefício até a sua parte mais velha da vida. Com certeza. E tem uma outra coisa legal que eu vi também, é tipo assim, faça um omelete com seus ovos. Para de viver a vida dos outros, Perfeito, perfeito. né? Não, e aí você incrementa seu omelete do seu jeito. Você quer um É, tomate? Você vai pôr. É seu. é. E a sua vida é sua. Ninguém é dono das suas escolhas. Ninguém é seu algoz, ninguém é seu paladino. A vida é naturalmente nascida e derivada das suas escolhas. Então, com 35 anos, você é novo pra caramba. Você acha que você já tá completo? Não. Não existe completo. Eu É. vou remar a vida inteira para tentar alcançar um copo cheio. Eu acho que eu falo isso pro meu terapeuta. O meu terapeuta tem 68 anos de idade. E eu adoro pessoas muito mais velhas, que a experiência e a sabedoria é incrível. E aí ele brinca comigo e ele fala assim: ninguém sabe o nosso futuro. E eu concordo exatamente com ele. Verdade, verdade. Não tem o que se Você, escrever. você tem o perfil de adotar uma criança? Adotaria fácil. É. É minha esposa que é mais filhos, né? É o meu segundo casamento, eu tenho a Melissa com ela, e ela quer mais um. E ela cogita sempre essa ideia de vamos adotar, não vamos? Vamos devolver pro mundo o que você recebe? Eu falei assim, amor, eu gosto da ideia, acho interessante. E acho mais interessante ainda se eu puder um dia abrir um orfanato. E homenagear o orfanato com o nome da minha mãe, falar assim, é o orfanato da vovó Ramona. E eu gastar o resto do tempo que eu tenho me dedicando para fazer um mundo melhor através das crianças que estão ali. Isso é uma. Então essa é uma coisa que eu tenho um anseio, sabe? Você perguntar assim, o que você quer para o futuro? Talvez me dedicar para fazer pessoas melhores. Acho que o Nós fizemos mundo uma. precisa disso. Nós fizemos uma matéria recente agora do TJ sobre adoção. E o desembargador Luiz Tadeu contando a história que a mãe dele adotou uma menina, né? E a vida passou. Hoje a mãe dele tem 96 anos e quem cuida da mãe é essa menina adotiva que está lá junto, cuidando mais que todos os irmãos, que os irmãos trabalham, não sei o que, parará. Mas É a vida dando. é muito isso, assim. Minha mãe morreu com 93 anos. Os 3 últimos anos dela foram muito difíceis. Ela até 90, ela era super lúcida, dançava, fazia tudo. E ela teve uma queda uma noite. E essa queda, não sei explicar, não sou cientista, não sou médico, mas parece que isso virou um botãozinho lá dentro. E as comorbidades dela vieram aparecendo. Então ela tinha um Parkinson que era bem controlado. Esse Parkinson disparou de uma forma que começou a travar as pernas. E depois até evoluiu para um corpúsculo de Levy, que é o final do Parkinson. O corpúsculo de Levy é quando o seu cérebro, onde a massa cinzenta começa a ter massa branca, que é como se transformasse em água. Um líquido branco em vez de ser massa cinzenta. E aí você começa a ter alucinações, ilusões, perda de controle. Você tem a mistura de todas as doenças que fazem da demência mental. Então, quem ficou com a minha mãe? Todos os irmãos? Todos. Mas quem realmente ficou no dia a dia foi eu,
a minha irmã Wanda, que dormia uma noite um, dormia uma noite outro. E os dois, o Valdir, que sempre esteve presente, até o último dia, e o Valdemir. Esses foram quem realmente ficaram presentes. Todos os dias estavam. E deixa eu te falar, essa gratidão é muito legal, né? A devolução da gratidão. Mas você dava muito trabalho quando era criança pra mãe, não? Enchia o saco dela, batia no cena. Dava trabalho, dava. É. Hoje eu consigo admitir com mais facilidade. Eu acho que eu dei muito trabalho pra ela. Acho que minha mãe viveu bem porque eu estressei tanto o cérebro dela que ela falou ainda não tá na hora de morrer. Porque eu era bom de fazer arte, hein? Ô Felipe, para encerrar, porque a gente vai ter que conversar mais vezes, porque você tem muita história. Mas para encerrar, o peso da tua família hoje na tua vida. É o meu maior propósito. Hoje você perguntar, Felipe, por que você continua trabalhando? Por causa deles. Eu acredito que ali tá a coisa mais gostosa de se viver. Pô, eu vejo meus filhos, eu gosto muito de cachorro, então todo dia de manhã eu faço meus filhos terem interação com o cachorro, com o mato, participo da vida, participo da tarefa, participo de tudo deles. Se você puder falar assim, por que você faz isso? Porque eu não tive isso. Então eu tô dando pra eles uma coisa que eu nunca tive. E pra mim, parece que eu tô vivendo de novo. Olha que legal. Você tá dando para você e para eles. Exatamente. E é muito gostoso. Porque eu vejo minha filha, eu tenho um orgulho imenso da minha filha. Minha filha é mais velha. Cara, ela é uma menina que vai longe. Ela é inteligente, ela é dedicada. E naquela minha maior falha da autocontrole, da organização, ela tá aprendendo a consertar agora. Então ela vem com QI alto também, vem com as desordens, mas, pô, quando a família tá organizada, é mais fácil de organizar. Então, É quando você sabe o que você tem, é mais fácil de lidar, né? O duro é sim. quando não sabe. E aí, pra ela, é muito legal. Porque, assim, imagina que eu encho a agenda dela, ela tem muita atividade, ela faz inglês, ela faz academia, ela faz natação, ela faz isso, faz aquilo, e faz terapia, e ela tem obrigações em casa, e ela tá se preparando para ser empreendedora, então eu ensinei ela a vender doce de leite, ensinei ela a fazer isso, fazer aquilo, eu falei assim, ó, você vai começar cedo na vida. E ela vai respondendo. Então você vê o potencial latente e você, vamos, vamos, vamos. E aí você ensina ela a acreditar no potencial dela. Porque isso é uma coisa que eu sinto muito na natureza humana. Tem muitas pessoas com potencial latente adormecido. Sim. Eu peguei pessoas na minha gestão, pessoas que eram descredibilizadas em alguns momentos, mas que tinham um potencial tão Quantos incrível. colaboradores tem hoje? 150. Tinha um potencial tão latente ali, e eu fui mexendo. E aí o potencial desperta. E quando desperta, você ganha muito. Porque você Todos ganham. Cara, ganha. E a pessoa ganha, a gente ganha. Eu tive uma pessoa que ela é advogada. Ela tava meio perdida, não sabia o que fazer. E aí eu falei assim, cara, eu tenho um espaço aqui, é uma vaga inicial, é tipo um estágio, e você vai aprender a fazer requisito. Vamos. Ah, eu vou, tô perdido. Aí eu falei assim, olha, eu vou te colocar com essa pessoa, que ela é expert em tecnologia. Tem um currículo fantástico, ela vai te ensinar. E se você ir bem, você vai passar numa prova. E se você passar nessa prova, que eu tenho todo um compliance, todas as regras de evolução, você vai evoluir para o cargo nível 1, trainee, e aí júnior, e aí por diante. Vai virar sênior. E aí no caminho do processo, essa advogada, ela foi indo tão bem, e ela conseguiu misturar direito com tecnologia. E hoje ela se torna especialista em compliance. Olha que legal. E ela começou a fazer o nosso compliance. Meu primeiro modelo de compliance nasceu internamente na empresa através dessa advogada. E ela, aonde ela trabalhava antes de ser acto? Ela trabalhava nos grandes escritórios da cidade. Então, o grande segredo é cuidar de pessoas. Sim. E ver o potencial que essas pessoas têm e investir. Cuidar com firmeza, e aí você pode investir. Ah, o irmão lá. Exatamente. O irmão lá. É muito isso. Aqui, meu jovem, ó. Um brinde às boas histórias da Gran Cru, da nossa amiga Yara, né? Que você como é que fala? Uma pessoa que sempre está indo lá, aproveitando as boas noites
de vinho e nós aqui no Taon aproveitando as suas boas histórias. Muito obrigado. Maravilha.